É momento de refletir e analisar as Escrituras. Vamos abrir a Bíblia e estudar o tema de hoje. Bem, o nosso estudo de hoje é falando sobre a fé salvadora, né? Eu lembro que nós tivemos aqui dois estudos semelhantes, né, a esse tema, né? E eu acredito que por a gente, vamos supor assim, repetir esse estudo é porque é sinônimo que ele é muito importante, né? A fé salvadora. Você pode estar ouvindo a nossa programação pelo o site radiotvnova.com.br, né? Você pode colocar lá na pesquisa do Google Cupira FM 95.7, Cupira 9 FM 95.7, você vai encontrar o site da rádio lá, tá? Então, vamos iniciar com a oração e em seguida a gente adentra aqui o nosso estudo falando sobre a fé salvadora. Deixo aqui com meus amigos aqui para fazer a oração. Oremos. Querido eterno Deus, graças te damos ao Pai Celestial por mais uma vez podermos estar reunidos para compartilharmos a Tua Palavra, em especial um estudo falando sobre a fé salvadora. Que o Teu Santo e Bom Espírito venha nos guiar em toda a verdade. Amém. Venha nos convencer para que possamos, não somente convencidos, mas convertidos pelo Teu Espírito, através da Tua Palavra, venhamos assim a testemunhar. Pedimos ao Pai do modo bem especial a todos que nos ouvem, que sejam enriquecidos de conhecimento, para que possam buscar ao Senhor mais e mais e perseverar até o fim. Amém. Pedimos a Tua bênção, nos dá iluminação nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Só para conferir, a câmera lá já deu play? Já. Tá pegando? Ô Josimar, quer ficar com as perguntas? Pode ser. Você faz as perguntas e aí você pode ler os textos bíblicos. A gente fica para comentar. Então, pode seguir. Você pode fazer outras perguntas e em cima dessa não tem problema, né? Pode fazer quantas perguntas for necessário. Ok, vamos lá. A primeira pergunta é: o que é fé? Que é fé, né? O que é a fé? Fé salvadora, então a gente precisa explicar, né? Dizer para o nosso público aqui o que é fé, né? Já que esse é o tema. E muitas das vezes nós sabemos que temos fé, mas não sabemos o que é, né? Definir, né? Definir o que realmente é fé. Então é bom a gente meditar um pouco e saber. Para quando outras pessoas venham perguntar: mas você sabe o que é o significado de fé? Você já tem uma resposta ali afiada na sua ponta da sua língua, em base bíblica, para você respondê-la. Interessante que quando fala assim a questão da fé, todo mundo, quando eu falo todo mundo assim, né, dentro do grupo de cristãos ou pessoas que têm fé em Deus, elas falam sempre isso, né? Eu tenho fé, mas talvez não saiba a definição, né? O que é de fato fé? Hebreus capítulo 11, o verso 1 diz assim: a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não vê. Então, é o firme fundamento ou a certeza de coisas, né, que se espera. Você tem uma certeza, você está firmado e você tem a convicção daquilo que você espera, ou seja, de fatos que ainda não se vê, que será assim realizados, né, concretizados. E a gente já deu alguns exemplos, né, nessa questão, usando até a galeria ali dos Heróis da Fé no capítulo 11. Eu recomendo que você está nos ouvir. Você pode ler em casa, né? Pegar sua Bíblia aí, ler o capítulo 11 de Hebreus, capítulo todo, e ali você vai ver na prática os exemplos que mostram a definição aí de fé, né? Eles esperaram o que Deus falou e eles tinham a convicção de fatos que ainda não se via. Um exemplo, Noé, né? Ele esperou pelo dilúvio e ele teve a convicção de um fato, que era o dilúvio, ainda não se via, mas esteve pronto. Ali construiu uma arca. E a Bíblia ela caracteriza, né, essa tal fé, né? Porque alguém pode dizer assim: não, eu tenho fé de que eu vou concluir essa faculdade, de que eu vou conseguir. Porque muitas vezes ele não tem recurso, né? Por exemplo, eu tenho fé de que eu vou conseguir a minha casa. É bom a gente ter a convicção, né? Você pensar positivo de que a gente vai conseguir as coisas, né? Porque o pensamento negativo
traz coisas ruins, né? Chama coisas ruins para a pessoa, mas assim, a definição que a Bíblia apresenta como fé é a crença em Deus, né? É o crer nas suas promessas. Porque no mesmo capítulo 11, né, quando fala que a fé é o firme fundamento, é a convicção de fatos que se não vê, né, das coisas que se esperam, né? Lá no verso 6, por exemplo, diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, né? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Então a fé se baseia nisso, é crer que Deus existe e que é galardoador dos que o buscam, né? Ou seja, a fé envolve o buscar a Deus, o acreditar nas suas promessas e cumprir com a sua vontade, como diz o texto aqui, né, no versículo 6, capítulo 11. E até nessa questão, Gleison, quando é mostrado todas essas pessoas no capítulo 11, todas elas se salvaram. Tiveram fé, ou seja, fé salvadora. A fé que nos traz a justificação, né? Porque a Bíblia diz que a gente somos justificados pela fé, né? Pela fé. Não é qualquer fé. É a fé que a Bíblia... E a Bíblia diz que só há uma fé, né? Há uma só fé. Exatamente. Vamos lá. Que importância tem a fé? Sabemos que a fé, nós temos ela, mas qual a importância dela na nossa vida? Qual a importância da fé? Em Hebreus, até o texto que Cristo mencionou agora há pouco, Hebreus capítulo 11, verso 6, sem fé é impossível agradar-lhe, ou seja, agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador, ou seja, recompensador dos que o buscam. Então a importância da fé, quando você tem essa fé, você agrada a Deus. E você deve se aproximar dele e crer, né, que ele existe. Então para isso ele já dá, né, a cada um a medida da fé. As pessoas que se aproximam de Deus, elas não vão se aproximar céticas, né? Elas vão se aproximar porque de fato tem aí fé. E assim, muitas pessoas podem até ficar se perguntando, mas é possível agradar a Deus sem fé? Não, não tem como. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você agrada a Deus com sua fé. Então por isso a importância, né, da fé, né? A importância é isso, você agradar a Deus, você confiar em Deus. Porque você passando por alguma prova, você vai tendo fé em Deus que tudo vai passar. Você vai saber que tudo aquilo é passageiro. Então aqui diz que aquele que se aproxima de Deus crê que ele existe. Pois bem. Vamos para a terceira pergunta agora? Como somente podemos verdadeiramente conhecer a Deus? Como somente podemos verdadeiramente conhecer a Deus, né? Como? Mateus capítulo 11, o verso 27 diz assim: ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então, como somente podemos verdadeiramente conhecer a Deus? Só através de Jesus Cristo. Ele revela. É interessante quando o verso diz assim: e aquele a quem o Filho quiser revelar. Até parece que não é que o verso esteja dizendo isso, mas parece assim, né? Então, ele vai querer revelar para uns e outros não? Não é assim. Até porque quando Jesus vem, ele revela, né, o caráter do Pai para todos. E todos têm oportunidade, porque a palavra está aí escrita, né? É porque ele é a luz do mundo, né? Ele veio como luz ao mundo, né? Antes mandou o seu mensageiro, né, João Batista, para que realmente abra o caminho, Preparasse assim, né? preparasse o caminho para que o reino de Deus pudesse ser vindo, né? Então era da vontade dele que todos realmente conhecessem, né, a Deus, né? Agora interessante, deixa eu só afinetar aqui um pouquinho, porque tem outras traduções que diz: ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, né? Porque parece que no Antigo Testamento, Deus, de uma certa forma, ele quer revelar o Filho, mas até então ele estava aqui oculto, né? Vamos dizer assim, né? Apesar que era ele que estava ali, né? Era o próprio Filho, O né? próprio Filho que estava ali, né? Com o povo de Israel, na coluna de fogo, né, na nuvem que cobria ali, né? E quando Cristo veio, parece que os papéis foram invertidos, né? Agora Jesus para revelar o Pai, né? Porque a Bíblia fala em Hebreus também, né? Que nesses últimos dias
Deus falou pelo Filho, Isso, Hebreus, não é isso? Então, achei bastante, capítulo 1, né? eu achei bastante interessante esse comentário. E se eu não me engano, no Novo Testamento, quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele diz que ninguém vai ao Pai senão por ele. E o Mateus, se eu não me engano, diz assim, me apresenta-nos Pai, ele diz, se você conhece o Filho, também conhece o Pai. Aí por isso que diz, né? Como somente podemos verdadeiramente conhecer a Deus? Se nós conhecemos o Filho, também conhecemos o Pai. E pode ver, olha, tu é filho de quem? Sou filho de fulano. Ah, fulano que é filho de fulano, que é filho de ciclano, e assim vai, né? Assim temos esse costume aqui de dizer, olha, tu é filho de ciclano e Leva sempre ao outro, né? sempre ao outro, porque assim conhece. Ah, você não tem muita conhecimento, não conheço você muito bem, mas seu pai eu conheço. Então sempre é assim, para você conhecer a Deus, você primeiro tem que conhecer o filho, né? Porque ninguém conhece o pai se não conhece o filho. Se conhecer o pai, conhece também o filho. E até aí, interessante, porque assim, acaba com aquela má compreensão que até uma vez eu vi uma pessoa, um estudante da Bíblia, falar assim para mim, olha, ele até falou assim, o Deus do Antigo Testamento é mais assim, um negócio mais severo. Aí, já com Jesus Cristo, o negócio já... Aí até teve essa oportunidade, eu disse para ele assim, eu disse, ó, no Antigo Testamento também é Jesus ali. Eu mostrei alguns textos, né? E até ele ficou assim, surpreendido. É porque... E essa visão errada aí do caráter de Deus, isso o inimigo está por trás, né? Para que as pessoas achem que tem um Deus assim, irado, um Deus mau e um Deus melhorzinho, né? Bom. Nesse contexto aí, né, quando... porque o próprio Cristo falou, né, quem vê a mim, vê o Pai, né? Senhor, mostra-nos o Pai, né? Os discípulos perguntaram, né? Ele disse, quem vê a mim, vê o Pai. Então, o caráter do Filho é um reflexo, né? É a semelhança com o seu Pai, né? Então, quando ele diz que Deus é amor e quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, então essa alusão aí, né, que o Deus do Antigo Testamento é um Deus vingativo, é um Deus juiz, que ele está ali para castigar, é uma visão meio que distorcida, né? Por isso a importância, né, assim, da gente ler a Bíblia como um todo, né? Começou aí um ano, né, e as pessoas sempre falam isso, né, assim, faz os votos aí, vamos ler a Bíblia todo esse ano, né? É importante porque você vai conhecer de fato como as coisas são, e não como as coisas muitas vezes são ditas, são faladas, mas que não é como a Bíblia apresenta. Bom, e é isso. Vamos lá para a quarta pergunta. Qual é a pessoa que cremos a fim de alcançar nossa salvação? Tem alguma pessoa que nós devemos crer para alcançar nossa salvação? João, no capítulo 3, no verso 16, um verso bem conhecido, diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, essa pessoa é a pessoa do Filho, né? Jesus. Todo aquele que nele crê não vai perecer, né? Não vai morrer. Então, aí entra a fé. Fé salvadora. Eu devo crer para que eu não pereça, eu não morra. E Deus, ele deu, né? Para que todos possam crer. Então, aí não tem... como é a palavrinha? Aí não tem Deus não vai fazer uma acepção. Olha, esses aqui vão crer. Até porque ele deu uma medida de fé para todos, né? Então todos podem se salvar. Desde já, eu quero mandar um abraço aqui para o nosso amigo Luciano, que é lá da igreja do bairro São João, não é isso? Luciano, né, mandou uma mensagem aqui para a gente, né, desejando uma feliz semana e que Deus seja louvado pela vida de vocês, né. Mandar um abraço aqui para Luciano, né, uma feliz semana. E ele deixou uma pergunta aqui, né, eu quero contribuir com o programa fazendo uma pergunta, né. Está falando de fé salvadora. E ele faz essa pergunta aqui, ó. Na mensagem da fé salvadora, qual a importância das obras nesse contexto? Creio que muitas pessoas têm essa dúvida, por essa questão fiz essa pergunta. Não? Então qual a importância das obras nesse contexto? Luciano, a gente realmente trouxe essa questão já, né? Já tem essa pergunta, né? Já temos essa pergunta,
Inclusive, a gente pode entrar até agora, né, nesse contexto, né, sobre a importância das obras, né, no contexto da fé, né, no contexto da salvação. Né? Será que as obras ela têm importância, né, no contexto da salvação do crente, né? Então, vamos adentrar então nessa questão agora a partir das próximas perguntas. Né? Pode continuar, Josivan. Então vamos lá. Que faz o apóstolo São Tiago no tocante à prova de termos fé genuína? O que faz o apóstolo, né, Tiago, tocante à prova de termos essa fé genuína? Ele apresenta, né, de uma maneira aí que vai levar o cristão a fazer algo, né? Ou seja, a fé, ela, antes que eu ler o texto aqui, ela não é um sentimento. E no mundo cristão aí, a fé ficou muito sentimental, né? Se eu estou bem, então eu tenho fé. Se hoje eu não estou tão bem assim, então acho que minha fé está lá embaixo. Né? Mas o que faz, né? Aí aqui em Tiago capítulo 2... Só para contextualizar aqui, né, fez a pergunta 5. É isso que repto faz o apóstolo Tiago, né? Isso. Repto, só para o pessoal estar ciente, né, a ação de desafiar, de provocar, de opor-se. Né? Então, o apóstolo Tiago, ele faz isso, né? Ele desafia, né? Ele traz um desafio aqui, né? E é justamente o texto que a gente vai ler agora. Pode continuar. Tiago 2, verso 18 diz assim: Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então, aí alguns podem pensar assim, então eu tenho que demonstrar obras para me salvar? Como é que é, né? Porque fala que a salvação é independente das obras da lei. Então parece que há uma contradição, né? Uhum. Então, nós temos, a Bíblia apresenta as obras dos homens e obras de Deus. Se é obras de Deus e obras dos homens, está em oposição, né? Um é as obras dos homens, outro é as obras de Deus. O homem por si só, ele não consegue fazer a vontade de Deus. Ele tem que ter um poder vindo do alto. Né? Então, a questão da salvação por obras, ela se dá porque a fé genuína, verdadeira, ela tem que ter obras. Então, ao mesmo tempo, tem até um texto aqui, mais um que eu gostaria de compartilhar. Está lá em... Cadê aqui? Em João. Porque as João obras capítulo humanas, 6, enquanto você vai comenta abrir, aí, as obras humanas, né, ela traz exaltação ao próprio ser humano. Os judeus demonstraram muito isso, muitas obras, mas com o intuito de elevar-se, né, de se aparecer, né, de estar orando ali no meio das praças, levando os dízimos, né, fazendo obras, mas com o intuito de engrandecer-se, né. A Bíblia fala, né, que, faça brilhar a vossa luz diante dos homens, para quê? Para que eles glorifiquem a Deus, glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então há essa diferença. As obras de Deus que Deus preparou de antemão para que nós andássemos nelas, como diz lá em Efésios, lá em Gálatas, né? Com o único intuito de agradecer o nome de Deus. Se as pessoas louvam a Deus pelas obras que você faz, então, muito bem, eu acredito que você esteja no caminho certo. Agora, se você traz atenção para si, então essas obras, né, elas não são de Deus, né? Elas não são de Deus, né? Ela não contribui nada para a salvação do homem. Até porque as obras sendo de Deus, quem vai ser glorificado quem é Ele. É Ele, Né? justamente. Então, aí aqui em João capítulo 6, o verso 28, diz assim: Jesus, ou melhor, disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Perguntaram para Jesus, né? O que faremos para executar, ou seja, fazer as obras de Deus? O verso 29 diz assim: Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creais naquele que Ele enviou. As obras de Deus são essas, que você creia naquele que Ele enviou. Então, se eu creio em Cristo, eu já demonstro essas obras.
Porque quando você crê, há o quê? Um relacionamento. E você vê isso em todas as religiões, até os pagãos. Se eles creem em determinado Deus, eles vivem segundo as obras daquela religião. Então não tem como separar. Você crê e ao mesmo tempo não aparece nada na sua vida. Não aparece nenhuma ação. E interessante quando se fala nesse ponto aí das obras, porque ali em Apocalipse, quando Deus ele fala para João, né, o profeta enviou uma mensagem para as igrejas, sempre o Senhor pergunta, ou o Senhor afirma, eu conheço as tuas obras. Por quê? A fé sem as obras, ela é morta. Então, para ser uma fé genuína, tem que ter obras. Então, eu digo assim, eu creio em Deus, então eu vou me entregar a Ele. Então, aí já demonstra a obra, a ação. Então, eu sou salvo. E uma vez que eu sou salvo, essas obras vão ficar mais e mais em evidência. Só lendo outro texto aqui, Gleison. É João capítulo 14, o verso 10. João 14, verso 10. Porque surge também aquela pergunta assim. Ora, se eu sou salvo pela fé, independentemente das obras, como a Bíblia diz, então por que sempre Cristo está a perguntar ou afirmar, ou cada pessoa vai ser julgada pelas obras? Aqui em João capítulo 14, o verso 10 diz assim: não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Então, se você está em Deus, ou no Filho, né? Porque a obra de redenção, de salvação, o Pai e o Filho quer habitar no ser humano convertido, né? E ele faz isso através do Espírito. Então, as obras Deus vai fazer. Mas Deus só pode fazer as obras se você tiver fé. Porque o incrédulo não tem como. Se não me engano, em algum versículo bíblico que diz que uma fé sem obra é morta. Porque assim, nós recebemos, quando nós se batizamos, né, que nós se entregamos verdadeiramente, corpo e alma a nosso Senhor Jesus Cristo, nós recebemos o chamado. O quê? Ide e pregar o evangelho a toda criatura. É uma obra. Então, é a seara do Senhor. Como diz, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. E muitos não querem abraçar essa obra de Cristo, espalhar o evangelho como ele pede, né? Dizem, não, eu vou abraçar a causa do que o Senhor me pediu. Perdão. Vou abraçar a causa do que o Senhor me pediu, né? E espalhar o evangelho. Não, realmente vou trabalhar na seara da forma que ele quer. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E por causa dessa fé que é morta, por causa assim, naquele grande dia, muitos vão dizer, mas Senhor, então eu não preguei, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, mas estava morta. Então, uma pessoa morta não tem condição de fazer nada. Acabou, já está ali, já está dizendo, não, já estou ali, não vou fazer mais nada, estou me afastando do que Deus me chama. Exatamente. Antes da próxima pergunta, quero mandar um abraço também aqui para Maria de Agrestina, também nos mandou uma mensagem aqui. Está ouvindo, né? Está ouvindo a programação. Muito bem, um abraço. Abraço para você, Maria, lá da cidade de Agrestina. Para a gente é um prazer imenso, né, ter a sua participação aqui. E um abraço também para o Luciano, né? Não sei se a resposta foi no nível que ele esperava, né? Se não foi, a gente vai comentar mais aqui, né? Porque as próximas perguntas também têm relação, né? Então, pode continuar, Josivan. Como mostrou Abraão ter fé perfeita em Deus? E vemos aqui que Deus pediu uma prova de fé a Abraão, né? Então, como foi que Deus viu essa fé perfeita nele? Tiago capítulo 2, o verso 21 e 22 diz assim: porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada? Abraão poderia falar, não, mas eu creio no Senhor. Você já sabe, né? Que Isaque lhe pertence, é do Senhor. E não tivesse feito nada. Seria uma fé genuína? Passaria a ser mais o que? Sentimental, né? Não, Deus já sabe, então Ele conhece meu coração. Mas de fato Ele mostrou. Então, mostra que Deus estava operando nele, tanto querer
como Como fazer, efetuar. né? Como efetuar, né? O fazer, né? Então, Olha como diz o texto, porventura nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, aqui não diz pelas suas obras, né? Porque as Isso. obras quem realizou, de fato, foi o próprio Deus, né? isso. Muito bom isso aí, ter observado, né? Porque fala obras, não disse que foi de Abraão, né? Mas Uhum. de Deus. E a gente sabe que Deus o guiou, né? Em Porque assim, tudo, se né? Deus é quem fez o chamado, ele pôs essa prova aí, e Abraão obedeceu, né? E a obediência Dizem, por fé, né? obediência por fé, né? Pelas obras a fé foi aperfeiçoada, né? Então, Deus realmente queria realizar essa obra na vida de Abraão, né? Pôs a sua fé como uma prova, e aí Abraão obedeceu, né? A Bíblia fala que até o nosso arrependimento é Deus quem opera em nós, né? Que se fosse por nós mesmos, a gente nem se arrependeria pelos nossos erros, né? Pelos pecados. Então, o Espírito Santo é que faz essa obra, né? E o que agora vem me ver à mente foi o que o irmão Paulo Henrique está dizendo ali daquele ser humano que está falando sobre a fé, né? E vejo que Deus, quando vai querer provar a sua fé, Ele não vai se fazer num mar de cristal. Ele vai botar dificuldade mesmo. Mas Deus é um Deus terrível. E olha como foi que Ele fez com Abraão. Vai sacrificar seu único filho. Seu filho ali, com Jó, tirar todos os seus bens, seus 10 filhos, para provar a fé. Então, E se não fosse pela fé, nenhum ser humano faria uma obra tal como essa, né? então, por isso que diariamente as dificuldades vêm, é para Deus provando a nossa fé. Para ver como é que está a nossa fé. Ele quer uma fé perfeita no ser humano. E Deus quer olhar para a terra e quer dizer, não, aquele ser humano, aquele ser, realmente ele tem uma fé perfeita. Para quando Satanás vem ao nosso derredor ali, que ele nos ataca, ele diz, ó, Satanás, pode se afastar que aquela fé ali é inabalável. Aquela ali está mais forte que as muralhas de Jericó. O que fez Noé construir a arca? Se não a fé que ele tinha em Deus, né? Porque se fosse por qualquer outra coisa, os demais teriam acreditado, né? Se Deus teria mandado, não, é chuva que eles querem, eu vou mandar chuva como prova, né? Não, mas só é salvo quem tem fé. Só entrou na arca quem realmente teve fé em Deus. É interessante que ele falou da fé perfeita. Alguém pode dizer, mas é possível? É porque essa fé ela vem de Deus, é dom dele, né? Então, é possível. E de Noé, a mesma coisa é nosso tempo hoje. E muitas vezes quando nós falamos de fé, olha, foi um milagre de Deus, foi Deus que agiu, nós não acreditamos. Mas foi Deus que falou comigo e nós não acreditamos. Mas se qualquer um de nós for falar assim, olha, foi aquele falecido que morreu há 15 anos atrás que veio falar comigo, veio apresentar-se para mim, que vê isso, nós acreditamos. Foi fulano tal. Então, vê como o ser humano ultimamente está. Acredita em pessoas que não têm fé perfeita e deixa acreditar na fé que Deus que dá. Deus ali trabalhando a obra, dizendo, olha, eu vou te dar uma fé perfeita, eu quero que você seja uma fé perfeita. Não acredita, não aceita esse dom genuíno de Deus. Eu iria até fazer outro comentário em cima do seu comentário aí, mas para não demorar mais tempo, não, vamos seguir aqui. Mas esse tema é muito, muito bom mesmo. Pode seguir, Júlio. Por meio de qual exemplo prático ilustra o apóstolo a diferença existente entre fé genuína e viva e fé morta? Uma pergunta aí bem... Ele mostra o exemplo aí na prática, né? O apóstolo, ele cita aqui em Tiago capítulo 2, o verso 15 e 16, diz assim, se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Então, tem que mostrar algo na prática, né? Existe uma diferença entre a fé genuína, uma fé viva, e a fé morta. A fé genuína, ela mostra isso na prática, né? As obras de Deus estão sendo realizadas, Deus está realizando essas obras. Então, se eu tenho recursos e aqueles que não têm, eu vou ajudar. Porque Deus está fazendo essa obra. Então, se essa fé que eu digo que de fato eu tenho, se ela não ser demonstrada em obras, na prática, ela não é uma fé viva, mas não é uma fé genuína, mas uma fé morta, né? Uma fé falsa.
E a Bíblia adverte. Tem textos, né, Paulo escrevendo, inspirado pelo Espírito do Senhor, a Timóteo, que são cartas não só para Timóteo, mas universal, né, para todos os cristãos. Ele fala da falsa fé, do falso amor. Então, vamos comparar então aí nesse momento a fé como um casal. Como é que um casal está ali há mais de 20 anos e não demonstra o amor? Como é que ele pode dizer que ama o seu companheiro ou sua companheira se não demonstra amor? Não tem condições. Então vai dizer, ou o amor esfriou, ou já acabou, ou nem existia. Então, a mesma coisa é a fé. Ou a fé você demonstra que você tem fé, trabalha em cima do seu objetivo para dizer que você realmente confia em Deus e que tem fé nele, para esse amor genuíno, essa fé genuína aumentar, senão vai ser uma fé morta, como diz aqui. Né? Porque a fé genuína, viva ou a fé morta. Você não pode ser aquela água fria, não pode ser aquela água morna, ou quente ou fria. Né? Então não fique no meio termo, não tem condições. Só existem dois senhores a ser servido, né? Muito bem, pode continuar. Que necessidade há das obras para manter a fé viva? Então sabemos que temos uma necessidade, né? Para manter a nossa fé viva. Qual é? Tiago capítulo 2, o verso 20 até o 26, diz assim: Mas, ó homem, vão. Queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porque assim como o corpo sem o espírito, ou seja, o fôlego, está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Então, há uma necessidade, né, das obras aí para mostrar que essa fé, de fato, ela está viva. Pois se não há as obras, então não há uma fé, porque não tem como separar, né, a fé das obras. Senão se torna uma fé falsa. E muitos aí que estão professando fé, muitas vezes estão fazendo obras, mas não é as obras de Deus, porque não está de acordo com a palavra. Está de acordo com as tradições, né? E as pessoas, nossa, que pessoa de fé fez isso, né, aquilo, mas não veio da palavra. E a fé genuína, até vai ter esse verso aqui, ela vem da palavra de Deus. Então, não se pode ficar de fora as obras, porque a fé genuína em si, ela já produz, né, as obras. As obras acompanham. E aqui diz que, porque assim como o corpo sem o espírito, ou fôlego está morto, assim também a fé sem a obra. Vamos, já que estamos falando de fé, a fé de Jairo, quando ele foi pegar aquele amigo dele, leproso, para Jesus curá-lo. Então, se ele não tivesse fé, aquele homem seria curado? De maneira nenhuma. E todos aqueles enfermos que Jesus curou, se eles não tivessem fé, nenhum que nunca nem tinha visto, só ouviu falar, teria sido curado? Não, não tem condições. Então, por isso que, se nosso corpo, que ela é templo e morada do Espírito Santo, não tiver essa chama, essa brasa acesa, pegando fogo dentro de nós, da nossa fé, nós vai estar morto, vai estar, entre aspas, aí, vagando pelo mundo, esperando só o destino final. E nós não pode estar nesse mundo sem fazer nada para Deus. Ô Paulo Henrique, tu tem algum texto aí para poder complementar, né? Porque de fato é um pouco meio, parece ser contraditório, né? Quando a Bíblia diz que a gente somos justificados pela fé, independentemente das obras. E agora fala que é necessário que as obras sejam manifestas para que essa fé realmente tenha efeito na nossa vida, né? Para que a gente possa se salvar. Eu queria que tu lesse aí esse texto. Eu acredito que você está em mãos, né? Vamos deixar passá-lo não, né? Já que você está com ele aí, quiser ler também, quiser também pular ou explicar. Você se refere à pergunta? Da pergunta que ele fez, né? A oitava pergunta. Lê mais uma vez? O texto complementar. O texto, É. O comentário, né? Isso. Comentário, no caso. O comentário. Certo. Diz assim: o apóstolo não estava neste passo defendendo a justificação ou salvação pela fé e obras, mas a fé viva, uma fé ativa, ou que se manifesta pelas obras. Há dois erros contra os quais os filhos de Deus, particularmente os que só há um pouco vieram a confiar em sua graça, devem especialmente precaver-se. O primeiro é o
tomar em consideração as suas próprias obras, confiando em qualquer coisa que possam fazer a fim de pôr-se em harmonia com Deus. Aquele que procura tornar-se santo por suas próprias obras, veja, por suas próprias obras, né? Aí não entra a questão das obras de Deus. Guardando a lei, tenta o impossível. Tudo que o homem possa fazer sem Cristo está poluído de egoísmo e pecado. Tudo que o homem possa fazer sem Cristo está poluído de egoísmo e pecado. É unicamente a graça de Cristo, pela fé, que nos pode tornar santos. O erro oposto, e não menos perigoso, é o de que a crença em Cristo isenta o homem da observância da lei de Deus, que, visto como só pela fé, é que nos tornamos participantes da graça de Cristo. Nossas obras nada têm a ver com nossa redenção. A obediência, nosso serviço e aliança de amor é o verdadeiro sinal de discipulado. É a fé e ela só que, em vez de dispensar-nos da obediência, nos torna participantes da graça de Cristo, a qual nos habilita a prestar obediência. Não ganhamos a salvação por nossa obediência, pois a salvação é dom gratuito de Deus e que obtemos pela fé. A chamada fé em Cristo, que professa desobrigar os homens da obediência a Deus, não é fé, mas presunção. Então, aí está, né, o perigo, porque há muitos que podem dizer, não, mas eu tenho fé, então eu não preciso fazer nada. Mas a fé genuína faz, né? Então, uma vez que você é salvo, a gente até explicou isso aqui, né, Grace, no estudo falando sobre justificação pela fé. Se você já errou, você está manchado, você está morto. Aí agora você quer apresentar uma obediência a Deus para estar de bem com Ele. Não funciona. Não funciona. Ou seja, indo a Cristo, aí nós tivemos um estudo falando sobre o arrependimento, falando sobre a confissão, que são necessários para que você... Batismo. Isso, batismo. São necessários para que você seja salvo. Reconheça, aí é uma evidência que você está reconhecendo que você precisa de salvação, que está fora de você, que é em Cristo. Aí uma vez que Cristo te salva, através do seu grande sacrifício, do seu sangue, que nos liberta, agora você não vai viver mais aquela vida de desobediência. Agora você vai mostrar que essa fé que te salvou é a mesma fé que te leva a obedecer. Por exemplo, os anjos estão a salvos, né? Passaram pelo teste, estão a salvos. Né? E desde então eles fazem obras para Deus. Né? E eles não fazem obras para se salvar. Não, eles não estão em nossa condição. Né? Então Deus, ele nos salva para que a gente viva igual como os anjos vivem, né? De glorificar a Deus e praticar suas obras. Né? Então, harmonia com a vontade dele. As obras não é para que o ser humano se salve. Não, onde é que está escrito isso? Não é assim, né? Tem uma partezinha aqui, o próprio Lutero, né, trazer um texto aqui de Lutero bem interessante, que resume tudo isso que aqui a gente falou. Se só Cristo tira o pecado, nós não podemos fazer isso por meio de todas as nossas obras. Mas as obras boas seguem a redenção. Tão certamente quanto os frutos aparecem numa árvore viva, né? Tem como você produzir fruto numa árvore que está morta. Né? A árvore ela tem que estar viva para que ela possa, assim, dar frutos, né? Em consequência disso. Né? Eu acredito, Grace, que o problema hoje é que as pessoas querem separar, né? A fé de obras. Então, assim, aí causa uma complicação. Porque um fica de um lado. Não, eu tenho fé, não precisa. Aí o outro, não, mas eu tenho que ter obras para mostrar que... ou seja, para mim me salvar. E assim fica. Dois grupos, né? Mas quando se une a fé genuína, ela já produz as obras. Primeiro vai demonstrar essas obras ao você crer em Cristo, como foi o texto que eu li lá de João 6:29. Mas é Deus quem faz em nós, né? Conforme João 14:10, essas obras. Assim como fez na vida de Cristo. E se nós temos Cristo no nosso viver diário, as obras de Deus vão aparecer. Justamente. E o que me chama a atenção é que, enquanto nós não realmente tiver um encontro verdadeiro com Cristo,
nós não vamos ter essa obra. Nós não vamos ter esse fruto, como diz Lutero. Porque veja o apóstolo Paulo. Ele trabalhava em cima de obra, dizia que tinha fé, que estava servindo ao Senhor, mas não estava. Até quando ele teve um encontro verdadeiro com Cristo, que até da sua identidade mudou. Ao invés de Paulo, mudou para Saulo, né? Mudou para Saulo de Tarso. Então, vem, ele agora se encontrou com Cristo e agora está trabalhando realmente para o Senhor. A fé, ela nos leva a uma mudança, né? Isso. E a gente pode até falar sobre isso, né? A partir das próximas perguntas aqui. Aqui diz, que nos leva a fazer a esperança da salvação. 1 João capítulo 3, o verso 3, assim: E qualquer que nele tenha esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Então, o que nos leva a fazer a esperança da salvação? Nos leva a uma purificação. E aqui diz assim, se nós temos esta esperança, veja, que a fé é a certeza de coisas que se espera. Esperança. Ou seja, eu espero porque Cristo, ele promete. Então, se ele promete e eu espero, é porque também eu conheço. Eu não vou esperar, não vou confiar em alguém se eu não conheço. Então, isso leva a purificar, essa purificação, assim como também ele é puro. Eu sempre gosto de citar esse versículo, né? Esperando essas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele, em paz, irrepreensível e sem mácula, né? Sem ruga. Né? Então, como dizer, se você tem essa esperança, purifica a si mesmo. Né? A pessoa que tem a esperança na volta de Cristo, ela também busca se purificar, né? Para o grande encontro, né, com ele. E ela vai estar, né, purificada, vai, né? Sim. Não vai ser algo que vai acontecer somente lá, né? Porque nós vivemos nessa vida, nós podemos a qualquer momento dormir, né? Morrermos. E o caráter não se transforma na morte, né? Não há mudança. A mudança é quando está vivo, né? E essa mudança ocorre pela fé, né? Que Deus ele pode fazer. E é bom saber que realmente a purificação só vai acontecer naquele que crê na volta do Senhor. Aquele que crê e tem esperança. Porque tem gente que somente crê, mas não tem esperança. Não, muitos já ouviram falar, mas Jesus Cristo disse que ia voltar desde que voltará, avô, bisavô. Nem acredito mais nisso. Não tem esperança. A esperança é a única que morre, né? Mas continuando, diz assim. E biblicamente, né? Essa tua fala, né? O pessoal usa muito, né? A esperança é outra que morre. Mas na verdade a esperança não morre, né? Pois é Cristo, né? Então ela permanece. E continuando diz, sobre que condições nos tornamos participantes de Cristo? Sobre que condições? O texto aqui de Hebreus capítulo 3, verso 14 diz assim: Porque nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Ou seja, se guardarmos até o fim, se mantivermos essa confiança, nós somos participantes, né, de Cristo. Caso contrário, não tem como. É por isso que é importante, né? Todos aqueles que ouvem a mensagem, eles têm que se firmar, guardar firme até o fim. Porque quando se fala do assunto de fé, fala que o justo viverá pela fé. Mas se retroceder, a minha alma não vai ter prazer nele, né? Então, assim, nós temos que permanecer, né, até o fim. Eu lembro até de um texto, né, de alguns que abandonaram a sua fé. Paulo disse a eles, não são dos nossos, né? Porque se fosse do nosso, estava conosco aqui, né? Então tem que ser até o fim, né? Não pode desistir. E você fala isso, até Paulo diz assim, né? Que ele fala de um certo cristão do tempo que ele disse que ele amou esse presente século, né? E abandonou. Ou seja, amou este mundo. E como Paulo mesmo diz, né? Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei A fé. a fé. Guardar, né? E aqui diz, sobre que condições prometeu Deus purificar-nos nossos pecados e nos perdoar. 1 João capítulo
1, versos 7 até o 9, diz assim: Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Olha, se andarmos na luz, a gente vamos ter, como ele está, né, o verso diz, como ele está na luz, a gente vamos ter comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aí, se confessarmos nossos pecados, ele vai fazer o quê? Ele é fiel e justo para perdoar, não somente perdoar, mas purificar, deixar você puro de toda a injustiça. Então, essa é a condição. Se andarmos na luz e se confessarmos os pecados, para que haja essa salvação, dos pecados. E, se não me engano, faz 15 dias hoje, né, que nós teve algum estudo aqui sobre a luz, não foi? 15 dias hoje, que realmente a luz é tudo. Aí vê que glorioso é a vontade e bondade de Deus. Andar na luz dele para que ele nos purifique. Ele é mesmo faz o convite. Se confessar os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Aí tem aqui um textozinho que eu achei interessante. Não sei se eu posso ler ou se... Pode ler. Pode ver. Diz assim: a fé é esclarecida no tocante ao que Deus fala por nós em qualquer assunto, precisa ser adquirida pelo que a palavra de Deus diz. Concernente a este ponto, ninguém pode coerentemente esperar de Deus aquilo que ele não prometeu. Esperar que Deus faça o que ele nunca prometeu não passa de presunção. Ter firme confiança na promessa de Deus é fé, mas a presunção pode basear-se inteiramente no sentido ou no desejo. Não é possível, portanto, confiar no sentimento, tratando-se da fé. Fé é uma crença pura, uma confiança estrita E e restrita nas promessas de Deus, independentemente do sentimento. Esta perfeita confiança capacita as pessoas que vencem as dificuldades sobre mais probantes circunstâncias, mesmo quando os sentimentos estejam extremamente deprimidos. Então, vê que Deus não pode dar aquilo que ele não prometeu. Então, vemos que nossa fé só tem que ser em algo que, quando promete, né? Eu creio que a juventude de hoje diz assim com os pais: olha, eu vou te dar um celular. Não é, pai, porque eu sou prometeu, quem pode ser esse ano? Não, ano que vem eu lhe dou. Mas esse ano, vá logo, eu sou ansioso. Mas não, Deus ele promete. Deus é um Deus de promessa, ele é fiel e justo para cumprir. Agora é tudo determinado no tempo dele, debaixo dos céus e terra. Quem fala que a fé é diferente, né, de ter sentimento, né, de positivismo, né, porque alguém pode dizer assim: não, eu tenho fé que eu vou concluir, que eu vou fazer essa faculdade, que eu vou ter esse emprego, né. Mas eu pergunto, é da vontade de Deus? Porque se não for da vontade de Deus, né, essa fé não passa de um mero Presunção, né? presunção. Porque a fé verdadeira mesmo, ela deve ser baseada no que Deus diz, né, no que Deus quer para mim. E falando em fé assim, me lembrei de uma colega minha que ela ia perder uma cadeira do curso dela, da faculdade, por causa que o professor disse assim: mas se você sabia, se você era adventista, por que você escolheu fazer esse curso e cair logo na sexta-feira à noite? Porque o curso dela, durante a semana, tem uma aula na sexta. E ela tinha que fazer a cadeira dela para concluir. Esse ano ela vai fazer o TCC. Mas Deus é tão maravilhoso que mudou, fez toda a mudança e ela vai conseguir comprar a cadeira sem nenhuma dor de cabeça, entre aspas. Então, vê, a fé. Ela estava preocupada e tudo mais, mas ela entregou e confiou em Deus. Então, interessante é isso, é você confiar, ter fé. Não importa a dificuldade, não importa o obstáculo, é a fé em Deus. Deus mostrou um caminho, né? Deus mostra. Deus deu uma solução. Muito bem, estamos partindo para o final aqui, já estamos terminando. Só mais 3 perguntinhas e a gente, para fechar aqui. E aqui diz: sobre que se baseia a fé genuína e salvadora. Então, sobre que, né, se baseia a fé genuína e salvadora, né? Sobre que, então? Romanos capítulo 10, o verso 17 diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, como
como você bem falou aí, Cris, pela palavra de Deus. Então, a verdadeira fé vem da palavra de Deus. Senão, se não vier da palavra de Deus, já é, não é fé genuína. Pode se basear em qualquer outra coisa, mas essa fé não é a fé genuína, né? Verdadeira, né? No caso. Muito bem. Próxima pergunta diz: qual foi a causa da submersão de Pedro depois que ele está andando em direção ao Salvador sobre o mar tempestuoso? Então, qual foi a submersão de Pedro depois que ele estava ali andando em direção ao Salvador sobre as águas? Então, em Mateus capítulo 14, o verso 31, diz assim: E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Então, essa foi a causa, né, de Pedro ele ter Dúvida. pequena fé. Lendo esse texto, fez lembrar do texto lá de Hebreus. Diz assim, capítulo 12, o verso... Se você quiser que eu comente alguma coisa enquanto você procura aí. O verso 2 diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, quando Pedro ele tirou esse olhar de Jesus, ele afundou. Então, o mesmo se dá para nós hoje, na nossa caminhada. A Bíblia fala que os ímpios são como um mar agitado. Nós estamos nesse mar aí de impiedade, onde tem pessoas que podem, de alguma maneira, ser uma influência negativa para desviar o seu olhar de Cristo. Mas, como diz a Escritura, né, se você se manter olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, você vai se dar bem, você vai se salvar. E como a gente tem comentado aí, né, José Paulo Henrique, porque diz que a fé ela deve se basear na palavra de Deus. Cristo ele veio para realmente cumprir com um propósito que Deus lhe designou, né? Eu vim fazer a vontade de meu Pai. Então tudo que saía da boca de Jesus era da vontade de Deus. Então, se a fé ela se baseia na palavra de Deus, quando Jesus diz assim, vem, ele poderia vir e andar sobre as águas. Sim. Agora, no momento que ele duvidou da palavra de Deus, ele começou a submergir, a afundar. Agora, a fé não é, quer dizer que a fé é eu poder andar sobre as águas. Não, a Bíblia não diz isso. Não ensina isso de forma alguma. Não é? Então, se você andar sobre as águas, então você vai ter fé. Não, foi Jesus que chamou. A fé ela se baseia naquilo que Deus fala para mim. Se ele mandar eu construir um arco, eu vou fazer. Se ele mandar eu fazer qualquer coisa, eu tenho que fazer, porque a fé é baseada no que a palavra de Deus diz. Acabou. E aqui diz, né? O mar revolto fez com que Pedro duvidasse do poder da palavra de Cristo. Então, que muitas das vezes o que acontece com nós hoje? Cristo As ondas vem, né? são contrárias, né? Porque- À vontade de Deus. Então, Então, assim, o Desbravadores, ele diz que nós andamos na contramão do mundo. Pode ver que o símbolo do triângulo dos Desbravadores é com a ponta para baixo. É na contramão do mundo. Se nós andamos na contramão, é arriscado você o quê? Sofrer um acidente, se machucar. Corre vários riscos. Então, na vida cristã não é diferente. Nós temos que andar na contramão deste mundo. Sabemos que Deus vem, mas é aquele negócio. Nós temos que ser igual Deus, igual os anjos de Azor, a família de Ló. Saiam dela, saiam de Sodoma, mas não olhem para trás. Porque quem olhar vai virar o quê? Uma estátua de sal. Deus não queria destruir. Mas a mulher de Ló fez o quê? Olhou para se trás. apegou né? às coisas do mundo. Né? Então, quando olhamos para trás, mas antes tivesse meu conforto sofrendo. Tem gente que diz assim, parece que quando era do mundo era melhor do que quando era cristão. Quando era do mundo a minha vida estava ali. Sim, mas quando você não serve a Deus, meus amados irmãos, é porque vocês ali já estão tranquilos, vocês não estão dedicando verdadeiramente a uma vida eterna. Nós, quando servimos ao mundo, nós estamos se desgastando para uma vida de perdição eterna. Não tem lucro, não tem futuro. Então, a fé que nós abraçamos é uma certeza e esperança de uma vida eterna. Podemos prosseguir para a última
Questão? Podemos. E aqui Bora. diz, de que temos o privilégio de andar repletos. De que temos o privilégio de andar repletos. Ora, o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, ou seja, no vosso crer, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Então, vos encha, né, de todo gozo, você seja cheio e paz em crença, ou seja, em fé. Então, nossa vida deve estar assim, né? Repleta, né? Ele quer isso, né? Quer que a gente abunde, né, de esperança e virtude, né, do Espírito Santo. E em crer, né? Você tem que crer, né? Para que tudo isso seja uma realidade, né? E aqui no finalzinho, não vou ler o texto completo, mas no finalzinho desse texto aqui, do comentário, diz: quando amanhã chegar, lutai com as obrigações e a ele correspondente, mas não antes que chegue. Devemos lembrar das preciosas promessas. E a tua força será como os teus dias. Deuteronômio 33, 25. Então nós se preocupamos tanto com amanhã, né? Mas não se preocupe não, até ele não chegar. Enquanto ele não chegar, não se preocupe com hoje. A Viva fé hoje, né? é fortalecida por exercício diário, né? Tem gente que clama. Eu já teve esse período da minha vida que eu clamava a Deus, Deus me dá fé, que eu não tô conseguindo ter essa fé, né? Eu tô preciso dessa fé, né? E Deus vai dando as porções diárias, né? À medida que você vai cumprindo com a palavra de Deus, né? Pouco a pouco você vai chegar a esse nível de fé que você hoje deseja ter. E é isso, né, Gleice? Ele vai dar a palavra, porque a fé vem de ouvir a palavra de Deus, né? Então, se ele te dá a palavra, o que ele fala, vai ser possível, né, você cumprir, né? Pode falar. Eu até aqui tenho, irmãos, bem rapidinho fazer uma propaganda desse livro. Estudo sobre a fé, do autor A.T. Jones e E.J. Wagner. Olha aqui, só sobre a fé, inclusive até tem esse estudo de hoje, está também nesse material, né? Com mais textos bíblicos. Se alguém, Grace, por acaso se interessar, ele Olha. pode ver aí e conseguir um livro, viu? Rapaz, seria um presente extraordinário aí, né? Eu tenho esse livro, é sensacional. E você, né, já leu, né, Grace? Pode dizer que o livro Sim, é sim. muito bom, né? Então, E falando de livro, caso você ainda não tenha adquirido o livro Caminho a Cristo, ainda temos aqui 4 unidades da irmã Ellen White. Entre em contato aí com o WhatsApp, entre em contato que nós vamos fazer o impossível para entregar em suas mãos. é um presente também aqui do programa Escola Bíblica aqui, né? Então você tem aí essa chance de ganhar esse livro aí, né? Então, muito bem. Esses dias, só para finalizar, eu estava até pensando, e eu até acabei esquecendo aqui. Eu tenho esse defeito, rapaz. É a idade chegando. Mas eu também já falei, né, Grace? Se eu, Uhum. qualquer coisa eu esqueço, eu ver quando eu tô concentrado, se me distrair aí. Eu ia falar naquela hora, aí falou, depois ele falou, depois me fugiu também, deu um branco, né? Mas assim, uma palavra aqui, né, de conforto, né, de esperança para você, né? Esses dias eu estava até pensando, poxa, eu queria cumprir com o propósito de Deus, com esse propósito de Deus, né? É um propósito que, a nível grande mesmo, sabe? E muitas vezes a gente fica até desesperado. Poxa, eu não vou para o céu porque eu não estou fazendo a vontade de Deus, aquela vontade que Ele quer que eu faça, né? Mas Deus diz assim, ó, cumpra com hoje, né? O que é que você tem para fazer, né? O que é que você pode ajustar na sua vida hoje, colocar em ordem a sua casa para que você possa passar de estágio, né? Vamos dizer assim, né? Ir para esse patamar. Então não se desespere, né? Eu queria ter essa fé, a fé de Pedro, a fé de não sei quem. Não, Deus está dando uma oportunidade para que a sua fé ela cresça cada dia mais, né? E você possa se tornar um homem como Paulo, Pedro, né? Como o próprio Cristo, né? Ser um Elias, né? Pois é, ser um Elias, né? Ser um Elias, né? Até a Bíblia fala que ele era sujeito às mesmas paixões que nós. Então não era diferente, né? Não era diferente. A gente pode alcançar, né? Peça a Deus, né? Cumpra com seus propósitos diários, né? Aquelas pequenas coisas, porque quem é fiel no pouco será fiel também no muito. Isso. E você vai alcançar as promessas de Deus para a sua vida.
Então é isso. Que Deus abençoe. Eu vou soltar aqui uma música, depois a gente volta para quem quiser fazer as considerações aí, né, dar os seus... Deixa eu só me ver aqui. Pronto, pode ser essa aqui mesmo.